Sabe quando você vê uma casa bonita, bem decorada, mas que foi construída em um terreno frágil? Por fora parece tudo certo, mas basta o primeiro imprevisto, uma chuva, uma rachadura, para toda a estrutura começar a ruir. Não adianta ter um piso de porcelanato se a fundação é fraca. Com planejamento financeiro é a mesma coisa. Pode ter o fluxo de caixa todo mês verdinho, a reserva de emergência em dia, bons investimentos de longo prazo, mas se você não tiver um seguro, toda essa estrutura pode ir por terra justamente no momento que você mais precisa. Quando o assunto é seguro, tem uma frase que a gente ouve o tempo todo. Mas acho que eu não vou precisar. E é aí que mora o primeiro erro. O seguro não é algo que você contrata apenas porque você quer usar. Aliás, você paga justamente sem querer usar. Quem paga o seguro do carro querendo sofrer um acidente ou ser roubado? Acho que ninguém, né? Mas pensa comigo aqui. Imagina que você vai lá e estaciona o seu carro. Aquele que você cuida com muito carinho, que você tem muito amor. Tipo o meu Opalinha velho lá que vocês já viram alguns conteúdos dele. E que você pagou com muito esforço. Fez revisão, deixou tudo em dia. E de repente ele é roubado. Além do susto, né, vem o estresse, o boletim de ocorrência. Agora imagina se além disso tudo, você ainda tivesse que tirar do próprio bolso o dinheiro para comprar outro carro. É o mesmo princípio aqui com o seguro de vida. Você torce para nunca usar, obviamente. Mas se o imprevisto acontecer, você vai agradecer por ter. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros ainda está desprotegida. Em uma pesquisa do Datafolha em 2024, eles mostraram que 82% dos brasileiros acima de 18 anos não possuem seguro de vida. Um outro levantamento confirma que só 17% da população adulta tem seguro de vida ativo. Mas por que isso acontece? Por falta de informação e por preconceito. Muita gente ainda enxerga o seguro como um gasto desnecessário pelo fato de não ser consumido assim que paga. Não encaram o seguro com um propósito que ele realmente tem, ser um pilar de sustentação do seu planejamento financeiro e muitas vezes da sua família. Para entender, pensa aqui comigo. Se o seu planejamento fosse uma casa, ele teria camadas. A base seria o orçamento, o seu fluxo de caixa, o que entra, o que sai, o controle das contas, o salário, o aluguel, o IPTU, o supermercado. É ali que você garante que a estrutura fique de pé um mês após o outro. O segundo andar seriam os investimentos, o dinheiro que vai trabalhar por você, que multiplica o patrimônio e que com o tempo ajuda a bancar o seu custo de vida. E no topo vem a reserva de emergência, o seu colchão de segurança que amortece os principais eventos inesperados. Mas essa reserva, ela não é fixa. Quando você é solteiro e mora com os pais, por exemplo, um valor X lá vai te sustentar, geralmente bem baixo. Mas quando vem casamento, filhos, uma casa maior, o custo acaba aumentando e a reserva tem que acompanhar. Ela acaba sendo proporcional ao tamanho da sua estrutura. Agora me diz, será que esses pilares, o fluxo de caixa, investimentos e reserva fazem o papel do seguro? A resposta é não. E por quê? Porque todos eles dependem de uma única variável e ela é a mais frágil de todas, a sua capacidade de gerar renda. Mas se essa capacidade foi interrompida? E se você perdeu o emprego? E se é empreendedor e passa por um tempo sem vender nada ou alguma dificuldade no seu ramo de atuação? E se você pega uma doença ou você tem uma doença grave que te afasta do trabalho? O fluxo de caixa simplesmente zera, ele seca. E aí a reserva começa a ser consumida. E o investimento, que era para render e gerar renda passiva no longo prazo, acaba virando uma fonte de sobrevivência. E em pouco tempo, o que era a construção vira manutenção. E o que era um projeto de futuro vira um plano de contingência, onde você tem que enxugar custo e viver com o mínimo possível. E aí talvez você pense, mas para isso que eu tenho reserva de emergência. E você não está errado por completo. Mas lembra, a reserva deveria crescer ao longo da sua vida e não diminuir. Ela serve para imprevistos pontuais e não para sustentar uma renda que do nada parou, cessou, que a sua fonte secou. E quando o fluxo de caixa cessa, ainda que no curto prazo, o desequilíbrio começa, porque passa a sair mais do que a entrar. E quando isso acontece, você percebe que o que levou anos para construir pode acabar em poucos meses. É exatamente nesse ponto que o seguro de vida entra. Ele não substitui nenhum pilar do seu planejamento financeiro e também não é substituído por nenhum deles. Ele é o que protege todos os outros. Ele existe para sustentar uma estrutura quando o seu fluxo de caixa é interrompido. E o erro mais comum é achar que o seguro, por exemplo, no caso de vida, é só para casos extremos, como a morte. Mas não é. O seguro também protege contra o que é muito mais provável. Por exemplo, um acidente, uma licença médica, uma invalidez temporária, uma doença que te afasta do trabalho ou até demissão inesperada. Por incrível que pareça, existe seguro para isso. Todos esses eventos têm algo em comum. Reduzem ou suspendem sua renda. E ao mesmo tempo que isso acontece, muitas vezes os seus gastos aumentam. E é exatamente aí que o seguro cumpre um papel crucial. Ele vem para sustentar o que o seu fluxo de caixa não consegue sustentar quando a vida sai do roteiro que você planejou. O seguro não é sobre pessimismo.
mesmo. É sobre preservar as suas escolhas e ele garante que o imprevisto não te obrigue a vender tudo que você construiu e no momento que você não queria. Vamos voltar lá ao exemplo do carro. Você comprou um carro novinho. E qual é a primeira coisa que você faz antes mesmo de você colocar o carro na rua? Você contrata um seguro. Eu recentemente passei por isso. Eu fiz a troca de um carro, não do Opala. O Opala eu não vendo, não adianta você me perguntar. E aí, antes de pegar o carro, eu já contratei o seguro, porque eu não queria correr o risco de andar com aquele carro. N motivos. Primeiro, eu podia bater, não estava acostumado a dirigir aquele carro. Segundo, medo de assalto. Não tinha nem isso filme no carro, eu estava com medo de me assaltarem porque não tinha isso filme, coisas do tipo. Então, o que eu fiz? Contratei o seguro. Então, você contrata o seguro porque você entende que proteger o patrimônio é essencial. Mas o que quase ninguém percebe é que existe algo muito mais valioso do que o seu carro, a casa ou os seus investimentos. Quem é que faz tudo isso? Você. Seu maior patrimônio não é o que você tem, é a sua capacidade de trabalhar e de gerar renda, de produzir, de gerar patrimônio para você. É isso que um seguro de vida vai te proteger. O seguro vai muito além daquela ideia antiga de que só serve para quem morre, né, e quer deixar algo para a família. Essa é uma visão totalmente ultrapassada. O seguro é uma rede de proteção que contém várias coberturas para serem utilizadas em vida. Elas são pensadas para te proteger enquanto você está aqui, para que o imprevisto não vire um colapso total das suas finanças. Então vamos esclarecer aqui de forma simples quais são as principais modalidades e como elas funcionam na prática, porque existe uma série de seguros, cada um para uma situação e de acordo com um momento específico da sua vida. O primeiro e mais conhecido é o seguro de vida, para casos de morte por qualquer causa, né? Esse é o seguro mais tradicional. Nele, o segurado escolhe quem serão os beneficiários. Pode ser um cônjuge, filhos, pais ou alguém de confiança e que, em caso de falecimento, a seguradora paga esse valor contratado para essa pessoa. E este dinheiro recebido por essa pessoa pode ser utilizado ao critério dela, né? Para quitar uma dívida, para pagar o inventário, para manter o padrão de vida da família, né? E garantir os estudos dos filhos, por exemplo, ou apenas para o consumo. Essa pessoa decide o que vai fazer. Temos, em segundo lugar, o seguro para morte por caso de acidente. Essa é uma cobertura complementar. Se o falecimento ocorrer por um acidente, uma queda, uma colisão, um atropelamento, a seguradora paga um valor adicional, além daquela cobertura que eu já citei para você. Vamos a um exemplo. Vamos supor que o João sofreu um acidente de carro e ele acabou falecendo. Como tinha a cobertura por acidente, a família recebeu duas indenizações, uma pela morte natural, para manter a rotina e custear o inventário, e outra pelo acidente, que ajudou a cobrir as despesas judiciais do caso, por exemplo. Temos também o seguro que cobre, por exemplo, doenças graves. Esse daqui eu digo que é um dos mais úteis, porque ele é para ser usado em vida. Aqui o dinheiro é para você e não para os seus beneficiários. Se por acaso você é diagnosticado com uma das doenças listadas no seu contrato, como câncer, infarto, AVC, entre outras, a seguradora paga o valor contratado logo após o diagnóstico, né? E você pode utilizar como você quiser, no tratamento, em uma alimentação especial, cirurgia, remédio, cuidados ou simplesmente para manter a rotina da sua família. Temos inclusive um caso real aqui no grupo que através do seguro proporcionou muito mais tranquilidade para o tratamento dela. A mãe de uma pessoa aqui nossa, do nosso time, uma líder nossa de seguro aqui da Grão, ela foi diagnosticada com câncer em 2019. Mesmo com o plano de saúde, vieram uns gastos extras, né? Teve uma cirurgia robótica, teve uma alimentação especial, enfermeira, transporte, uma quantidade de custos que ninguém imaginava. E o seguro de doenças graves existe exatamente para isso, para dar liberdade financeira no momento mais difícil da vida, sem precisar que você venda tudo que você levou anos para construir. Num momento como esse, tudo que você não quer é mais preocupação. Ele entra aqui justamente para reduzir o estresse de todo o resto e para que você se preocupe apenas com o que importa, a sua recuperação. Temos um outro seguro também, que é o seguro de diária de internação hospitalar, né? E também considerado, obviamente, para UTI. Ele serve para uma situação que você precisa ficar internado por doença ou acidente. Nesse caso, a seguradora paga um valor fixo por dia que você passar internado. Esse dinheiro ele pode ser usado como você quiser e para o que fizer sentido, né? Pode ser para ajudar nas despesas médicas, no transporte, remédio, contas de casa ou também no apoio da sua família. Esse seguro é particularmente útil para aquela pessoa que recebe por serviço, que nós falamos também que é o autônomo, né? Porque cada dia afastado do trabalho é um dia menos sem ganhar o seu salário. E detalhe, mesmo se você estiver internado pelo SUS ou caso você venha a ter um plano de saúde, você vai receber esse valor também, tá? Não importa se você teve o custo com a despesa hospitalar ou não, você vai receber porque é um acordo, né, que você fez com a seguradora. Apenas a título de curiosidade, essa foi uma das coberturas mais acionadas durante a pandemia do Covid-19.
Temos uma quinta categoria, o seguro para incapacidade temporária. Então vamos supor que o médico, te dá um atestado que você não pode trabalhar por um período. A seguradora vai te pagar uma quantia diária até a sua recuperação. É uma forma de substituir a renda durante o afastamento, mantendo o padrão de vida e também as suas contas em dia. E tem uma sexta modalidade, que são os seguros para cirurgia. Se você precisar realizar uma cirurgia hospitalar, a seguradora paga um valor contratado, que pode ser usado para custear um procedimento, os honorários médicos, exames e até os medicamentos, caso você precise. Temos aqui também a invalidez por acidente, Imagina que um acidente acontece com você e te deixa com sequelas permanentes, totais ou parciais. Você vai receber um valor proporcional à gravidade do que aconteceu. E esse dinheiro pode ser usado como você quiser, mas muitas vezes ele é utilizado, por exemplo, na adaptação de uma casa para as condições que aquela pessoa precisa, ou também para comprar um carro especial para transporte de uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo, e custear também todo o tratamento e manter a sua vida no trilho. Um outro tipo que nós temos é o invalidez por doença. Esse daqui, ele é pago caso você tenha um diagnóstico com uma doença degenerativa que te impeça de continuar exercendo a sua profissão. Nesse caso, a seguradora vai pagar um valor contratado e que garante o sustento da família, os tratamentos e a continuidade da rotina. E aqui é importante não confundir. Doenças graves pagam no diagnóstico. Invalidez por doença paga se a doença te impedir de trabalhar. Eles são diferentes, mas complementares e podem ser contratados inclusive juntos. Nós temos também a assistência funeral. Esse é para o caso do falecimento do segurado. Nesse caso, é a seguradora quem cuida de tudo, do translado, do velório, do sepultamento ou da cremação dentro dos limites da apólice contratada. A família tem apoio 24 horas e não precisa lidar com burocracias nem custos extras num momento tão difícil de perda. Deu para ver, Não é pouca coisa. E o melhor é que você monta a contratação e as coberturas de acordo com o seu momento, com o seu padrão de vida e aquilo que você quer proteger, seja você, seja seu patrimônio ou algum familiar. Aqui, a personalização fica por sua conta. E é por isso que eu digo, o seguro de vida não é sobre morrer, é sobre continuar vivendo com tranquilidade. Ele garante que o imprevisto não te obrigue a abrir mão do que você construiu e que seu planejamento siga em dia, firme e forte, mesmo quando a vida tenta aqui testar a sua estrutura. E aqui na Grão, a gente acredita que seguro não é um produto, é parte essencial do planejamento financeiro. Quando a gente fala em construir uma vida financeira sólida, com propósito, segurança e visão de futuro, o seguro é um pilar invisível que sustenta tudo isso. E o melhor, você não precisa entender tudo sozinho. A gente tem um time pronto de planejadores e especialistas em seguro para te atender, entender o seu momento e montar uma proteção sob medida para você e para sua família. Se você ainda tem dúvidas, não deixa sem resposta. Corre para a Grão e tira sua dúvida com a gente. E aqui eu tenho um ponto legal para te dizer. A primeira reunião é por nossa conta e pode ter certeza, ela já vai mudar a forma como você enxerga o seu planejamento financeiro. Se você gostou desse vídeo, já sabe, Já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Toda semana trazemos conteúdos como esse para vocês, totalmente gratuito, para ajudar a mudar a vida de vocês aqui, tá bom? Obrigado e vejo vocês semana que vem.